que mulheres não são propriedade. Então, ela não pode ser vendida, nem emprestada, trocada ou usada como se fosse um objeto. Essas, pelo menos, são algumas das conquistas do feminismo. Eu acho que não são do feminismo. Essa é a minha divergência com você. Eu acho que o feminismo, se ele teve algum papel em alguma dessas conquistas, foi minoritário, só que ideologicamente é conveniente você sequestrar essas pautas como se fossem conquistas suas, porque daí você dá um propósito e um significado pro seu movimento. Agora, uma questão só que eu queria tocar que me ocorreu agora, a questão do divórcio, você sabe que a proibição do divórcio era uma ferramenta, na verdade, de proteção da mulher. Em uma sociedade mais pobre, onde você tinha menos acesso a recursos, era conveniente pro homem abandonar a mulher, abandonar a família e sair fora. Então você tinha uma proteção da mulher que o homem não poderia abandoná-la. E você disse, as mulheres sempre trabalharam. Verdade. Então, assim, sempre tivemos mulheres trabalhando. Só que mais intensamente, quem trabalhava... mas mais intensamente, quem trabalhava nos serviços braçais sempre foram os homens. Exatamente por uma questão prática, porque arar um terreno não é tão fácil para uma mulher quanto é para um homem. Então os homens trabalhavam mais. Naturalmente, por a mão de obra e por o trabalho ser tão exigente naquela época, você tinha mais homens participando do mercado de trabalho, e por ter mais homens participando do mercado de trabalho, você tinha mais homens participando das outras decisões sociais, dos outros papéis sociais. Então, eu acho que o capitalismo, ele foi muito mais dignificador nesse sentido para a mulher. E não existiria capitalismo sem cristianismo, tá? É importante deixar claro que a noção de indivíduo, ela jamais surgiria de uma religião que não fosse o cristianismo, porque o cristianismo, ele cria um Deus pessoal, né? Ele cria um Deus pessoal dividido em três, e essa divisão em três, ela espelha uma noção de indivíduo nas pessoas. Então você vê que, por exemplo, no mundo hindu, você não teve desenvolvimento de indivíduo, você tem as castas. Sim. Porque eles são bem tribais. Exato. Então o próprio direitos humanos, o conceito de direitos humanos, não existiria sem cristianismo. Você vê que na Bíblia, desde o começo lá da teologia, homem e mulher, eles são feitos da mesma essência. Então, a mulher, ela tá no mesmo patamar de dignidade que o homem. A diferença é que eles têm papéis sociais distintos. Então, acho que assim, todas essas conquistas que você cita, como do feminismo, elas são muito mais uma consequência histórica do que uma conquista de fato. Eu não acho que porque uma mulher queimou um sutiã, as mulheres ganharam direito ao voto, sinceramente. Mas, ok, primeiro que eu não acho que seja justo da sua parte dizer que o feminismo só fez isso, né? Porque tu tem que considerar que... E eu acho que você tá maquiando também. Não, deixa eu terminar. Não, eu estou maquiada. Mas a questão é o seguinte... A gente tem que considerar, e eu acho que tu precisa reconhecer isso enquanto uma pessoa supostamente intelectualmente honesta, de que existe uma vasta literatura feminista que produziu inúmeros conceitos e ideias que nós utilizamos hoje. Como, por exemplo, reconhecer que uma mulher, ela não é culpada pelo próprio estupro. E eu tenho certeza absoluta de que tu vai concordar comigo. De que existem circunstâncias que o ato pode ser propiciado ou facilitado, mas de fato, quem tem culpa nisso é o agressor e ninguém mais. É um conceito feminista que, inclusive, hoje em dia já é bem normalizado para a maioria das pessoas. Sobre uma coisa que eu achei interessante em relação ao trabalho, né? A mão de obra. Ok. Os homens, por consequência, eram mais presentes no mundo público, enfim, inclusive por inúmeras razões, até mesmo de segurança do passado, que realmente o mundo no passado foi selvagem. Era mais violento. E era muito mais violento. Ok, então, por consequência, mantinham as mulheres em casa. Mas também tem uma coisa que tu falou antes, que é sobre a extrapolação de determinadas ideias, tá? Então veja que mesmo por uma necessidade, individualmente as pessoas vão defender os seus próprios interesses, tanto enquanto grupo, quanto individualmente. Então veja que mesmo por uma questão de necessidade que determinados fenômenos tenham sido gerados, alguns homens, obviamente, extrapolavam todos os seus direitos e a sua autoridade sobre a vida das mulheres. E o feminismo apareceu, inclusive, para questionar esses valores culturais. E assim como mulheres extrapolam hoje. Que eram aceitados na sociedade. Eu concordo contigo, eu concordo. Tem gente que tira vantagem disso mesmo. E sobre a conquista do capitalismo em relação aos direitos das mulheres, concordo contigo, tá? O capitalismo realmente é um fator muito relevante para a melhoria da condição da vida das mulheres. Inclusive, o acesso da vida das mulheres no mundo do trabalho, no mundo econômico, também é responsável para o desenvolvimento do bem-estar de uma sociedade, de um país. É um fator gerador de riqueza. E não somente gerador de riqueza, que eu acho extremamente interessante, é que também diminui o nível de violência contra os homens, tá? Tem um livro muito interessante chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que é do Steven Pinker, em que ele fala que depois do feminismo da segunda onda, e que, enfim, a partir de determinados conceitos, mas também o acesso ao capital produtivo que as mulheres adquiriram, a violência contra os homens caiu 6 vezes das próprias parceiras, porque em vez das mulheres matarem os seus parceiros, por elas serem independentes, elas pegam as próprias coisas e vão embora. Tá? Então, essa independência financeira, ela não é somente boa
para as mulheres, mas ela também é boa para a sociedade e para os homens no geral, tá? Então, hoje em dia, enfim, os homens são menos mortos pelas suas parceiras, considerando que hoje em dia elas simplesmente podem pegar suas coisas e ir embora. E, assim, em relação a tu ter dito que a prosperidade seria o principal, o único motivador, enquanto o feminismo tá ali só pra roubar a autoria, né? Mas eu acho que o feminismo ele é minoritário. Ok. Também tem o fator que é de outros países que são não ocidentais, como, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, Singapura. Também tem o caso da China, que algumas pessoas vão discordar se é ou não comunista, enfim. Mas a questão é que não são países ocidentais, patriarcais. Eles são extremamente patriarcais, sexistas e misóginos, mas veja, são países desenvolvidos. Então, veja que, ainda assim, uma sociedade ela pode ser próspera, ela pode ser desenvolvida, ela pode gerar bem-estar para a própria sociedade, mas ainda assim ela pode ser sexista. Ela pode ter valores e uma moral extremamente patriarcal e misógina ainda, apesar de todos os desenvolvimentos. Isso acontece também em Singapura e outros países não ocidentais. Então, no geral, inclusive, eu até acho interessante bater o martelo. Não é só a mulher que não tem liberdade, ninguém tem liberdade. Não, mas a questão é que as mulheres ainda têm menos, tu entende? Porque, ok, homens não têm muita liberdade, mas as mulheres ainda têm menos. Elas são ainda vistas como cidadãs de segunda classe. E eu acho que essa é uma coisa importante de bater o martelo, que é uma das razões que me fazem preferir a sociedade ocidental e ocidentalizada no geral. Ela é muito mais liberal e reconhece muito mais a dignidade da mulher do que outras sociedades. E é contraditório, né? Pessoas que dizem defender liberdades e direitos, ao mesmo tempo se colocarem ao lado de civilizações que são atrasadas. Sim, eu concordo. Só que um ponto que eu quero deixar claro aqui, só para fechar da minha parte, é que esses aspectos que você cita, que são aspectos positivos, eles são a propaganda do feminismo. Só que tem coisas também dentro da literatura feminista que as pessoas desconhecem, porque não vão a fundo, e que são parte da essência também do feminismo, como, por exemplo, a desconstrução dos modelos de família tradicional, foi advogada por muitos feministas. Você tem também a desconstrução dos padrões de gênero, que é exatamente ideologia de gênero, não ter diferença entre homem e mulher, que na verdade tudo é uma performance social. Isso vem do feminismo. Coisas que provavelmente mulheres que às vezes se definem como feministas, elas não sabem que as teóricas feministas defendem e que fazem parte do feminismo. Então, assim, por trás da propaganda e do verniz bonito, também tem a parte negativa, o aspecto negativo. Você tem também a ala radical do feminismo, que muitas vezes demoniza a masculinidade, demoniza os homens, e cria uma sociedade extremamente policialesca, onde o homem muitas vezes tem medo até mesmo de fazer um elogio para uma mulher, porque ele tem medo de ser taxado como machista. Então, você tem esses aspectos negativos, que não fazem parte da propaganda, obviamente, do feminismo, e que, como você mesmo disse aqui, na sua opinião, o feminismo tinha que acabar. Eu também concordo, tem que acabar. Mas é que nós acreditamos por razões diferentes, tá? É uma coisa muito importante se pontuar aqui. Mas em relação ao feminismo ter um lado obscuro e negativo, enfim, eu acho extremamente saudável, inclusive, natural e previsível que isso aconteça em qualquer tipo de posicionamento político, ideológico, religioso, enfim. Faz parte do desenvolvimento das ideias, isso é inevitável. A questão é que isso não necessariamente torna o feminismo desnecessário, inválido peraí. E não responsável por determinadas mudanças. Porque acredito que tu sabe disso, que existem inúmeras vertentes feministas, tá? E da mesma forma, eu falei antes que eu não vou comprar um pacote pronto. Eu vou defender todas as ideias feministas. Não, inclusive existe um super embate e um conflito ideológico entre as próprias feministas e que eu acho excelente, tem que haver mesmo, tá? Mas isso não significa que necessariamente o feminismo tem que ser completamente invalidado. Eu tenho um exemplo aqui. Tu conhece o Domingos de Andrade Figueira? Não. Tá, enfim, ele foi um político conservador, ele foi a favor da manutenção da escravidão, sabe? Isso necessariamente torna o conservadorismo ruim, intrinsecamente nefasto, ou que ele não tem nenhum tipo de benefício para a sociedade? Porque, veja só, eu, no geral, eu sou vista como uma progressista. Mas eu não sou anticonservadorismo. Eu penso que o conservadorismo tem um papel importante na sociedade de manutenção de ordem, de clareza, de preservação de alguns valores muito bons que existem na sociedade. Então eu não sou anticonservadora, tá? Mas eu penso que existem sim algumas coisas que precisam ser mudadas, ok? Paulatina e gradativamente, mas eu ainda acho que algumas coisas têm que ser mudadas sim. Inclusive em relação ao que tu tava falando, que acho que não deve ser mudado, quanto a papéis de gênero, expectativas de gênero. Porque assim, eu tenho uma posição de que no passado, e eu diria que inclusive a gente pode usar de exemplo, essas sociedades não ocidentais e não ocidentalizadas, elas são muito tribais, tá? Então, o que é colocado acima de qualquer coisa é o benefício da comunidade, da sua sociedade, e o indivíduo ele é trucidado em favor do benefício e dos valores dessa comunidade. E o iluminismo, com seus valores liberais, apareceu para divergir